Fala, meu amigo. Estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações aqui relevantes sobre banco de dados Oracle. Então, se você tem alguma dúvida e trabalha com o banco de dados Oracle, está buscando certificações, quer entender quais são as demandas mais quentes do mercado, nosso objetivo aqui é realmente estar trazendo essas informações para você, diretamente do que a gente tem feito na nossa área de consultoria dentro da DBOCM. E hoje eu quero trazer uma dúvida de um aluno, né? Onde ele me fez uma pergunta específica aqui, né, numa aula, questionando, né, sobre a FRA, né, que é a Fast Recovery Area. Então, a dúvida foi a seguinte: é boa prática fazer backup na FRA, na Fast Recovery Area, ou fora, como exemplo, no local /backup? Então, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o que é essa FRA, e qual é a recomendação da Oracle sobre boas práticas para você estar utilizando, se é boa prática ou não estar fazendo backup dentro da FRA. Vamos lá, pessoal. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, siga a DBOCM lá no Instagram, porque lá também a gente está conseguindo botar direto conteúdos mais curtos e caixinhas de perguntas também para que vocês consigam estar tirando as suas dúvidas com relação a banco de dados Oracle. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, né? Primeiro, entender o que é a Fast Recovery Area. Tá? A Fast Recovery Area, basicamente, é uma área de disco, né, que você pode configurar dentro do seu banco de dados Oracle, que a Oracle criou com o objetivo de você armazenar uma variedade de arquivos relacionados a backup e recovery. Então, tudo que tiver relacionado a backup e recovery, a Oracle criou a Fast Recovery Area, que é um parâmetro configurável aí dentro do SP File, que você vai destinar um local de disco. Tá? Ele pode ser um ponto de montagem, como um /backup, ou ele pode ser um disk group também, né? Que é que a gente está falando de ASM, né? Do Automatic Storage Management, tá? Então, a Fast Recovery Area basicamente é uma ferramenta que habilita você a configurar uma área em disco para que o seu banco de dados crie e gerencie vários arquivos relacionados a backup e recovery. Esse é o objetivo, de fato, da Fast Recovery Area. Então, só daí você pode perceber, né, que a Oracle criou uma área específica para que você armazene seus arquivos de backup. Então, assim, é altamente recomendado, é fortemente recomendado. Isso eu estou falando que a documentação fala, tá? Você utilizar a Fast Recovery Area configurada, tá? Então, já estou matando realmente essa questão aqui logo no início, para que vocês entendam. Então, considere configurar a Fast Recovery Area como um dos primeiros passos aí para poder implementar uma estratégia de backup, tá? Hoje, a recomendação da Oracle é totalmente que você utilize sim esse cara, é um cara fundamental. Lembrando, pessoal, quando você coloca essa questão, né, de uma Fast Recovery Area, você pode colocar em um ponto de montagem específico, como se fosse um /backup mesmo, tá? Então, assim como a dúvida do aluno foi relacionada a isso, por que não configurar a Fast Recovery Area para o /backup, tá? Então, você não precisa ter a Fast Recovery Area dentro lá do seu diretório onde está o seu banco de dados. É recomendado que ele esteja em discos diferentes, tá? Então, normalmente a gente tem um disco diferente para backup, para isolar o backup do banco de dados, e é altamente recomendado que você configure dessa forma, beleza? Entrando um pouquinho mais a fundo aqui, pessoal, até para a gente poder falar, né? A Fast Recovery Area pode conter alguns arquivos, né? Primeira coisa, o control file, tá? Que é o arquivo de controle do banco de dados, é um arquivo fundamental que tem que ser backupeado. Então, normalmente, quando você coloca uma Fast Recovery Area, você mantém uma cópia do control file dentro da FRA, da Fast Recovery Area, e uma outra área do control file dentro do diretório aí do DB Create File Dash, né, quando você configurou o AMF, tá? Então, normalmente, você mantém uma cópia lá dentro da Fast Recovery Area, porque se você perder um control file, você tem outro, tá? Além disso, online redo logs, tá? Então, quando a gente está falando de online redo logs, são os logs aí de tudo que está acontecendo dentro do seu banco de dados. Então, você tem isso dentro do DB Create File Dash, lá no diretório setado para o seu banco de dados tradicional, e você mantém também uma das cópias de cada membro de cada grupo de redo, né? Você mantém um membro dentro da Fast Recovery Area, tá? Então, os online redo logs também são arquivos fundamentais que você tem que ter mais de um arquivo, você tem que ter cópias dele, porque você perdeu um diretório, você perdeu um arquivo, você consegue consultar ele na FRA. Outra coisa que também é muito utilizada dentro da FRA, né? Archive Redo
Logs, tá? E o Archive Redo Logs basicamente são as cópias dos online Redo Logs, tá? Então, basicamente, se você quer fazer um backup do seu banco de dados online, você tem que ter a área de archive habilitada e é altamente recomendado que os destinos dos archives sejam a Fast Recovery Area, beleza? Depois disso, nós temos aqui o Flashback Logs, tá? Se você tem a feature de Flashback habilitada, cara, altamente recomendado que você também esteja utilizando a Fast Recovery Area e que os Flashback Logs sejam armazenados lá e também os RMAN Backups, tá? Então, como vocês estão vendo, é uma área totalmente destinada para backup e recovery. Isso, quem está falando não é o Guilherme, não é minha opinião, tá? É o que a documentação da Oracle diz e que você deve seguir, cara. É uma área que realmente foi criada com esse objetivo e você pode setar isso para um diretório específico, tá? E manter lá a estrutura da Fast Recovery Area, tá? Com control files, com line redo logs, com archive logs, com flashback, RMAN backups, tá? E é recomendado que você tenha um ponto de montagem, um disco separado, tá? Seja ele em ASM, seja ele um ponto de montagem lá no sistema operacional, beleza? Então, esses são os pontos aqui que eu queria trazer aqui para você. E outra coisa, né? Sobre fazer um backup fora da Fast Recovery Area como se fosse num local, né? Você pode customizar também a saída, mas é interessante que você já tenha uma organização, né, cara? Uma área destinada para isso, né? Então, não faz muito sentido hoje você realmente ficar colocando os seus backups em diretórios customizados e não saber onde está sendo armazenado, e que a Oracle, o próprio banco de dados, ele pode estar configurado para uma área destinada a qualquer tipo de backup e recuperação, né, que é a Fast Recovery Area. Então, é altamente recomendado realmente que você faça as boas práticas, né, que é seguir as recomendações realmente da Oracle, quando o assunto é destino de arquivos de backup e recovery. Lembrando, pessoal, que com a Fast Recovery Area você consegue, basicamente, ter uma melhor organização, né, um controle do que está em disco, né, porque além de você colocar a localização, você coloca o tamanho da Fast Recovery Area. Então, você tem várias monitorações ali, até no Alert Log vai aparecer, se você estiver utilizando muito espaço dentro da Fast Recovery Area, ele mostra que sua Fast Recovery Area atingiu 90%, por exemplo. Então, ele consegue mostrar essas informações e você consegue ter um controle bem interessante da sua área. Lembrando que políticas de backup, é importante que você tenha uma política de retenção de backups, né, para que você consiga remover e que essa área da Fast Recovery Area não estoure, tá? Mas, de fato, você tem alguns selects bem interessantes aí que você pode fazer para poder monitorar a Fast Recovery Area. Eu te falo até que é muito mais tranquilo você monitorar a Fast Recovery Area do que ficar realmente colocando seus backups em discos separados e esperar o disco estourar para ver se tem um problema ou não. Então ele consegue te auxiliar bastante, inclusive nessa gestão, cara, dessa questão de arquivos de backup para que você não tenha problemas de espaço, para que você tenha uma monitoração, para que você tenha uma estrutura de arquivos organizada, tá? Então tudo isso a gente consegue ter com a Fast Recovery Area. Tá? Fast Recovery Area pode ser utilizada com OMF e ASM, tá? O OMF é o Oracle Managed Files, tá? Então é importante que você esteja com o OMF configurado, porque ele vai criar a estrutura. Então, muitas vezes você vai passar o diretório especificamente, né? Que vai ser a Fast Recovery Area, e lá ele vai conseguir montar essa estrutura de acordo com os arquivos que estão lá dentro. Beleza? Então, o Oracle gerencia o espaço em disco dentro da Fast Recovery Area. Esses são um dos grandes diferenciais aí, que você vai ter realmente vantagens. O Oracle automaticamente vai deletar os arquivos elegíveis aí, que precisam liberar espaço. Então, você realmente tem uma inteligência muito maior do que simplesmente ficar tentando gerenciar num disco separado, num disco isolado, e não ter esse tipo de controle. Tá? Então, é muito importante realmente que você tenha a Fast Recovery Area configurada e é altamente recomendado que você utilize. O Jonas Rodrigues, e quanto à duplexação do backup na FRA? Cara, você pode ter uma duplexação, tá? Você pode ter na FRA e tem alguns comandos do RMAN, isso até cai na prova de certificação, tá? No ACP19, que você pode fazer um backup da FRA, cara. Você pode duplexar, tá? Então você pode também fazer um backup da Fast Recovery Area, cara. Tem um comando, se eu não me engano, no RMAN, que é exatamente isso, cara. Eu não lembro ele aqui de cabeça agora, mas é um comando que depois que está na Fast Recovery Area, você pode fazer um backup para um disco externo. Ou você pode ter também múltiplas, a duplexação, no caso, né?
Você pode duplexar, por exemplo, a questão dos archive logs, botando para 2 destinos, um para dentro da Fast Coviária e outro para fora. Você pode colocar vários canais de escrita do seu backup, né? Um para dentro da Fast Coviária, outro para fora. Mas o mínimo que você tem que ter é na Fast Coviária. É a primeira opção. E aí você pode ter cópias externas também por diversas formas, diversas estratégias, Jonas. Mas excelente pergunta, cara. Uma pergunta bem interessante, que realmente muitas vezes a gente sabe, né, que existe essa política, né? Tanto de você manter os backups, por exemplo, durante uma semana dentro da Fast Coviária e depois você vai ter que mandar para fita, depois você vai ter que mandar para um disco auxiliar, enfim, depois você pode ter alguma outra ferramenta para poder manter a retenção de alguns backups mais antigos, né? Então é algo interessante, cara, é algo interessante que pode ser implementado também sem problema. Mas primeiro ponto é, foca na FRA, que é sucesso, cara. Foca na FRA, que realmente é o local mais adequado e recomendado para você fazer um backup inicial. E aí depois você pode pensar em outras estratégias específicas, beleza? Então é isso, pessoal. Isso que eu queria trazer para vocês hoje, a dúvida do Igor, tá? O Igor Allen, que é um aluno da DBOCM. Se você é aluno da DBOCM, assim como o Jonas, cara, coloque sua dúvida lá na comunidade da DBOCM, porque lá a gente pega as dúvidas, faz esse podcast, faz esse bate-papo para a gente poder estar discutindo aqui quais são as boas práticas quando se fala de banco de dados Oracle. O Jonas até colocou aqui, ó, o comando é Backup Recover Files, exatamente, cara, é esse comando mesmo que você consegue fazer um backup da sua Fast Coviária, cara, então é algo bem interessante aí que pode ser utilizado também nessa estratégia. E pessoal, se você está gostando aqui desses conteúdos, eu queria te fazer um convite. Aqui normalmente a gente traz dúvidas aqui, a gente traz temas para poder mostrar para vocês aqui realmente qual que é o conceito, né? Mas se você quer ver esses temas de backup, esses temas do Oracle D9C na prática, nós estamos fazendo essa semana uma Masterclass Oracle Database, tá? Então, se você está participando, cara, convide seus amigos, posta no LinkedIn, manda no WhatsApp para 3 amigos. Eu estou colocando o link aqui na descrição desse vídeo e também no chat, tá? Para que você participe da nossa Masterclass Oracle Database do dia 5 ao dia 11 de julho, onde lá a gente está conseguindo compartilhar a tela e mostrar esses temas na prática. E a aula de hoje é especificamente sobre backup e recover, tá? A gente vai mostrar muitos cenários práticos aí hoje às 20 horas na terceira aula da Masterclass Oracle Database, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação do Jonas, que está aqui com a gente, de quem está assistindo aqui também o replay. E fiquem ligados que toda semana está saindo vídeos novos aqui no nosso canal. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM também nas plataformas de podcast para você não perder nenhum desses conteúdos, beleza? Muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.